Saindo um pouco desse ramo aqui, né, do direito autoral e entrando para a propriedade industrial, a gente vai trabalhar com esse caráter misto ali do programa de computador, com as marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas e o segredo industrial. Então, eu vou entrar aí nesse outro ramo da propriedade intelectual agora, que se chama propriedade industrial, justamente por esse apelo que ele tem de indústria, né, de comércio muito grande. Essa proteção da propriedade intelectual, diferentemente do direito autoral, que a partir do momento que eu faço ele, que eu desenvolvo, exteriorizo isso, tiro da minha cabeça, coloco no papel, coloco no computador, já está protegido, inclusive os programas de computadores, eu preciso de um registro para que aquilo seja protegido. O programa de computador, por ser uma linguagem, pelo legislador na época entender que nenhuma pessoa ia desenvolver um programa de computador de forma idêntica à outra, ele é considerado também um direito autoral e ele vai ser protegido a partir do momento que eu exteriorizo ele. Mas a gente sempre faz o registro do software de alguma forma, seja no INPI, seja de outra forma, em outro local, justamente para garantir essa proteção dele. Porque hoje em dia, se alguém hackear o meu computador, se alguém desenvolver outra coisa muito similar, fica difícil a gente comprovar quem foi que fez primeiro ou não. E aí esse registro do programa de computador é feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Da mesma forma que as patentes, que os desenhos industriais, que as marcas e todo o resto aqui das proteções industriais que a gente vai ver. A propriedade industrial, ela é uma importante ferramenta para a promoção do desenvolvimento de um país, pois ela decorre diretamente da capacidade inventiva ou criadora de tecnologias dos seus habitantes. Então, essa ferramenta, né, da propriedade industrial, ela é muito importante para o alavancamento do desenvolvimento econômico de um país. Quando a gente fala, às vezes, que é importante que o Brasil invista em inovações tecnológicas, é justamente pelo seu alto valor agregado. Quando a gente fala que é preciso incentivar os nossos jovens a serem desenvolvedores, a serem programadores, a seguirem carreiras que tenham essa capacidade de criatividade, de inventividade, de inovação, é justamente para alavancar esse desenvolvimento econômico. Isso é tão interessante porque se a gente for analisar a história ali da República da Coreia, né, Coreia do Sul, até a década de 90 ela era um país subdesenvolvido. E ela estimulou muito a inovação tecnológica, que hoje é um expoente em vendas, é um expoente em desenvolvimento econômico, a qualidade de vida dos seus habitantes melhorou significativamente. Eles fizeram grande parte, né, desse desenvolvimento econômico utilizando, logicamente, o impulsionamento da educação dentro do seu país, mas também analisando patentes, né, que já estavam registradas em outros locais e estudando ela. Porque a patente a gente pode pegar ela para fins educacionais e estudar ela. Quando a gente fala, né, que essa patente ela pode ser utilizada para pesquisa, é extremamente interessante isso, porque quando a gente faz uma redação de uma patente e deposita ela, e deposita o ato de pedir esse registro, a gente esmiuça ela, a gente abre todo o nosso segredo para comprovar que aquilo realmente é uma novidade. Então, se a gente for analisar essa figura, todo esse detalhamento, esses cortes, tudo isso é simplesmente uma pecinha de Lego. Essa é uma patente para a peça do Lego, né? É o que está registrado hoje lá nos Estados Unidos, no USPTO, que é o INPI lá dos Estados Unidos. E aí a República da Coreia, né, a Coreia do Sul, ali no final da Segunda Guerra Mundial, ela fez exatamente isso. A Segunda Guerra Mundial foi um período de grande crescimento, de grande desenvolvimento de inovações, impulsionado, logicamente, pela guerra, mas eles começaram a analisar todas essas patentes, estudarem, fazer uma engenharia reversa e desenvolver cada vez mais o seu potencial inovativo. Lógico que atrelada a diversas políticas de incentivo ao empreendedorismo, incentivo aos empresários, incentivo à educação. Não estou dizendo que só a patente que desenvolveu, né, logicamente, a República da Coreia, mas foi um grande divisor de águas para ele. Então, a gente tem, né, duas formas principais de patentes, né, que a gente tem a patente de invenção e a patente que a gente chama de modelo de utilidade. A patente de invenção é quando eu desenvolvo algo extremamente novo.
Então, eu desenvolvi um problema, eu desenvolvi uma solução que ninguém nunca tinha visto no mundo inteiro. E aí, quando a gente fala de uma patente, a gente está falando de algo que é inovador no mundo inteiro. Não adianta eu desenvolver algo aqui no Brasil, mas isso já foi registrado lá na China como uma patente. Isso já foi registrado lá na Austrália como uma patente. Não. Quando eu falo de uma patente de invenção, isso tem que ser novo no mundo inteiro. Olha, eu desenvolvi um remédio aqui que cura Covid em 20 minutos. Tomou, acabou todos os sintomas. Isso nunca foi feito, logicamente. Se eu desenvolver isso, é uma patente de invenção. Agora, se eu só fizer uma melhoria de algo que já está patenteado, a gente chama isso de modelo de utilidade, que é uma nova forma, uma nova disposição, um aprimoramento daquilo que já está inventado. E aqui eu trouxe essa figurinha de um boné que tem um ventiladorzinho acoplado nele para você sentar lá no estádio, embaixo do sol e assistir o seu jogo de futebol. O boné já existia, o ventilador já existia, ele acoplou os dois e fez um melhoramento. Se eu pegar essa patente aqui do Lego, estudar ela de cabo a rabo e fizer um melhoramento dela, eu estou fazendo uma patente no estilo modelo de utilidade. Agora, se eu inventasse o Lego, vamos imaginar que o Lego nunca tivesse sido existido, né? Nunca tivesse sido criado por ninguém, seria uma patente de invenção. Então, hoje é muito difícil a gente fazer uma patente de invenção. É algo assim que quando é realizado, é muito grandioso para o pesquisador que o desenvolveu. Para que eu possa patentear alguma coisa, a gente precisa de 3 requisitos, né? E aqui eu já dei o spoiler de um, né? Que é a novidade. Ele deve ser algo novo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí, quando eu falo de novidade, isso não pode ter sido aberto ao público. Então, eu posso ter desenvolvido isso há 10 anos atrás, se isso ficou escondido só para mim e ninguém no mundo inteiro fez algo similar ou desenvolveu isso que eu inventei há alguns anos atrás, eu posso, logicamente, pedir a patente disso, porque só eu que estava com aquilo. Agora, se eu exteriorizei isso ao público, se eu escrevi um artigo científico relatando essa minha descoberta, essa minha criação, se eu expus isso em algum congresso, se eu já coloquei isso para utilização no meu ambiente de trabalho, a nossa legislação no Brasil nos dá 1 ano para realizar o pedido desse registro. A gente chama esse 1 ano de período de graça. Então, a partir do momento que eu exteriorizei essa minha invenção, eu ainda tenho 1 ano de prioridade sobre aquilo. Além desse requisito da novidade, a gente tem o requisito da aplicação industrial. Por isso que aqui a gente está falando de propriedade industrial. Porque eu preciso ter a capacidade de fabricar isso em série. Além disso, eu tenho que ter tido uma atividade inventiva, ou seja, eu tenho que ter tido um desenvolvimento psíquico, eu tenho que ter tido um esforço para realizar aquilo. Se essa criação ela for considerada extremamente óbvia, que se qualquer pessoa pudesse pensar nisso, ela não vai ser considerada, né? Ela não vai estar dentro dos requisitos de patenteabilidade que são analisados quando a gente submete um depósito de patente para apreciação, tanto do modelo de utilidade quanto da patente de invenção. Eu inventei um produto, eu inventei um processo novo, o que eu faço agora? A gente vai analisar esses 3 requisitos de patenteabilidade. É uma invenção nova no mundo inteiro? E aí, para fazer essa análise, né, se essa invenção é nova, eu não posso simplesmente jogar no Google e tentar descobrir se realmente tem alguma coisa nesse sentido. Eu não posso simplesmente pesquisar se tem algum artigo científico que já foi pesquisado em relação a isso. Não, a gente tem que entrar nas bases, né, de pesquisas, nas bases do INPI, na base do WIPO, né, que é o Instituto Internacional de Propriedade Industrial, eu tenho que entrar na base dos Estados Unidos, eu tenho que entrar nesse tipo de base específica de patente para fazer essa busca. Essa busca a gente chama de busca de anterioridade. Aqui no NIT, né, eu falo aqui no NIT porque eu estou fisicamente no Núcleo de Inovação Tecnológica hoje, a gente faz esse trabalho para os nossos pesquisadores. Então, o pesquisador ele desenvolveu um projeto, a gente tem diversos assessores aqui, bolsistas, que fazem esse tipo de análise, ajudando o pesquisador para saber se aquilo que ele inventou realmente é uma novidade no mundo inteiro. Perfeito, é uma invenção nova, eu já comprovei isso, eu tive trabalho para fazer ela, e ela pode ser fabricada de forma industrial ou em série?
Perfeito, vamos pedir o depósito dessa patente. Aí a gente passa para a redação dessa patente, que tem toda uma característica específica para fazer essa redação. E aí a gente faz o depósito dela lá no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Essa proteção ela se dá por 20 anos da patente de inovação, dessa patente que é extremamente inovadora, que não tem nada parecido, e para modelo de utilidade a gente tem 15 anos. Isso a contar do momento que tem essa análise do INPI inicial. Não é da morte do inventor, como o direito autoral e como o registro de software. Esse prazo é para você realmente explorar comercialmente ou poder licenciar. Licenciar é como se fosse um aluguel, né, dessa patente, como se eu estivesse pegando essa minha invenção, olha, eu não quero explorar ela comercialmente, eu vou alugar ela, eu vou licenciar ela para uma empresa para que essa empresa ela usufrua e eu receba royalties em relação àquilo. Um prazo muito bom para algo que foi uma inovação. Nos dias atuais, inclusive, tem algumas pessoas, alguns autores que já criticam esse prazo, né? Que fala que já é um prazo muito grande devido ao avanço tecnológico que nós estamos vendo. E aí, a gente também tem uma forma de proteção industrial que é o segredo industrial. O que é o segredo industrial, né? O segredo industrial nada mais é do que um desenvolvimento de uma inovação que eu não quis exteriorizar isso a público. E aí a gente tem um grande exemplo aqui da fórmula da Coca-Cola. A fórmula da Coca-Cola é um processo que foi inovador na época, mas ela nunca foi patenteada. E se tivesse sido patenteada, já teria decaído em domínio público para qualquer pessoa utilizar essa fórmula, porque já teria passado o prazo legal ali dos Estados Unidos, que é um pouco diferente do nosso. Esse prazo que eu passei para vocês é o prazo brasileiro, mas eles são padronizados em regra geral ali ao redor do mundo por um acordo, que é o Acordo de Madrid. Mas já teria caído em domínio público isso. Então, o que a Coca faz? Ela desenvolveu diversos artifícios empresariais para que esse segredo, né, dessa fórmula da Coca não se torne público. E é comum ainda que funcionários ali insatisfeitos com a Coca de alto escalão, eles descubram essa fórmula e tentam vender para os seus concorrentes, né? E invariavelmente a Coca fica sabendo, tem um processo grande em cima disso, danos morais, multas e etc, etc, etc. Muitas empresas de tecnologia no Brasil, startups, né, que têm processos inovadores muito fortes, muito expoentes e não querem, às vezes, depender tanto dessa proteção da patente, tentam trabalhar com segredo industrial. Então, poucas pessoas dentro da empresa realmente sabem qual que é todo o procedimento para o desenvolvimento daquela tecnologia ou todo o processo de fabricação, e eles tentam manter isso em segredo para que não se espalhe, né, para outras pessoas. Tem os lados positivos, tem os lados negativos. O segredo industrial, né, ele impede, por exemplo, como eu não vou abrir, não vou descrever toda a minha patente, ele impede, por exemplo, que alguém desenvolva uma melhoria daquilo, um modelo de utilidade em cima daquilo que eu inventei. Mas, em compensação, é extremamente difícil manter isso em segredo, né? Isso é muito difícil que outras pessoas não desenvolvam algo similar. E também é muito difícil para alguns tipos de produto que não seja feita uma engenharia reversa e a própria pessoa que comprou aquilo dali, uma empresa, um pesquisador, descubra como que aquilo foi feito. Isso é possível de acontecer. Então, a grande maioria das pessoas optam realmente pela patente. E quando a gente está falando, às vezes, de investidores, né, de pessoas que querem aportar dinheiro naquela sua invenção para que ela se torne uma empresa ou para que eu compre aquilo, essas pessoas dão preferência para patentes, para pedidos de patentes, em detrimento do segredo industrial, porque o segredo industrial nada vai me garantir que aquilo realmente é uma novidade. Eu posso achar que é inovador, mas a qualquer momento outra pessoa pode desenvolver algo similar e patentear, e aí, infelizmente, eu vou perder essa minha exclusividade sobre o que eu fiz. Nós temos também o desenho industrial. O desenho industrial é a forma ornamental desse produto. Essa proteção se dá por 10 anos. Então, quando a gente analisa, por exemplo, a garrafinha da Coca-Cola, quando a gente vê alguma embalagem de perfume que é extremamente distintivo, a garrafinha da Coca-Cola não precisa ter a logo ali, não precisa ter a tampa vermelha, só o vidro transparente, eu já sei que é da Coca-Cola. E isso é um tipo de desenho industrial.
não é patenteável, e aqui eu já citei algumas coisas que também não é direito autoral, né? Que, por exemplo, regras de jogos não é patenteável e também não é um direito autoral. Descobertas matemáticas não são patenteáveis, descobertas científicas, descobertas de propriedades de uma planta medicinal, por exemplo, não é patenteável, porque a gente entende que é simplesmente uma descoberta. Eu descobri um potencial daquilo que já estava na natureza, né? Imagina se o Einstein tivesse patenteado tudo que ele inventou, tudo que ele descobriu da física, me perdoem, tudo que ele descobriu da física. Né? Ele ia impedir que outros pesquisadores utilizassem, ele ia impedir que aquilo acontecesse no nosso cotidiano, as descobertas dele? Logicamente não. E o que é protegido por direito autoral, logicamente, também não pode ser protegido por patente, porque ele já está em outro ramo de propriedade intelectual, ele já está sendo protegido de outra forma por outra legislação. Partituras, poemas, obras artísticas, né, quadros que eu pintei, também não são patenteáveis, eles são direitos autorais. Uma outra questão bem interessante aqui, principalmente para o nosso público-alvo que está me ouvindo aqui hoje, é que métodos cirúrgicos, em regra, também não são patenteáveis, porque desrespeitam o direito à vida, né? A gente não pode simplesmente inventar um método cirúrgico e falar que aquilo dali é só meu, só eu, médico que inventei aquilo, vou poder utilizar e vou cobrar caríssimo por essa cirurgia. Pelo contrário, tudo que tem um apelo à vida muito grande, tudo que de alguma forma vai melhorar drasticamente a vida da sociedade, em regra, não é patenteável, e o que é patenteável, como por exemplo as demandas farmacêuticas, podem ter essas patentes quebradas. E isso durante a pandemia do Covid-19 foi extremamente discutido por estudiosos, por pesquisadores, justamente pelo caráter social, né, da descoberta das vacinas. Aqui já saindo, né, e eu vou voltar um pouquinho só para a gente ver onde que nós estamos.